Ungidos foram restaurados. Ungidos foram restaurados. Nós falamos nas últimas semanas, se vocês vão lembrar, e é interessante que as palavras elas estão dentro do mesmo contexto a cada domingo. Nós falamos nas semanas passadas daquela guerra que teve entre o rei Davi e o rei dos Amonitas, Hanum. Falamos de como que essa guerra, houve um momento dela em que Davi ficou no palácio e ele caiu com uma mulher chamada Betseba, que ele não foi para a guerra quando deveria ir no momento certo, e ele ficou no palácio e viu uma mulher banhando-se. Vocês lembram dessa parte da história também, não é? E hoje vai focar nessa história. Hoje a palavra vai falar sobre restauração. Restauração de relacionamentos. Parece que não, queridos, mas a Bíblia, ela ensina que a primeira coisa que o pecado fez foi quebrar relacionamentos. O relacionamento do homem para com Deus não foi o mesmo depois que o pecado entrou no Éden. A Bíblia diz que o homem, ou seja, Adão e sua esposa, Eva, eles andavam nus no jardim, eles administravam o jardim de Deus, e a Bíblia diz que todos os dias, no cair da tarde, Deus vinha e falava com o homem, com Adão. E esse jardim era o jardim de Deus. Esse jardim, queridos, não era na terra. Não sei dizer para vocês se era no céu, que também não sei, mas o que a Bíblia diz é que esse jardim, ele foi plantado por Deus, e Adão foi expulso desse lugar. E o que a Bíblia ensina é que quando o pecado entrou no jardim, a Bíblia diz que o homem ele teve vergonha da sua mulher e ele teve medo de Deus. Ele se escondeu de Deus. Deus veio no fim da tarde procurando o homem, dizendo: Adão, cadê você? E Adão disse: olha, eu ouvi a tua voz e eu me escondi porque eu estava nu. O que Adão estava dizendo é o seguinte: eu ouvi a tua voz e eu senti vergonha. E eu me escondi de você porque eu estava nu. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. Pessoas que estão vivendo em pecado, andando em pecado, elas sentem o peso da culpa, da vergonha, e elas se afastam da presença de Deus, com medo, com vergonha. Talvez, ou elas falam assim: olha, eu não sou digno de estar na presença de Deus, eu não mereço estar na presença de Deus, e ela se afasta de Deus, porque o pecado, ele separa. O pecado também faz a separação do relacionamento humano. Quando nós pecamos um contra os outros, há uma quebra no relacionamento. Quebra-se a confiança, porque um gritou, um xingou, falou mal, caluniou, mentiu, perde-se a confiança. Ou seja, ações pecaminosas, elas destroem os relacionamentos. E a Bíblia ensina a restauração. A Bíblia ensina o processo de restauração de relacionamento nesse mundo caído. Quando nós estivermos no céu e não houver mais pecado, não vai precisar mais arrependimento. Não vai precisar mais confessar pecado, porque não vamos pecar mais. Mas enquanto estamos aqui na terra, é necessário aprender a confissão de pecado, o arrependimento, o perdão. Então nós temos, vamos dizer, hoje, a oportunidade de aprender doutrinas, aprender ensinamentos que nós não vamos ter no céu. Queridos, nós só temos hoje a oportunidade de aprender sobre o perdão. No céu não vai mais precisar estudar perdão. Só temos aqui na terra hoje para aprender sobre arrependimento, porque no céu não vai precisar se arrepender. Então a Bíblia está nos ensinando isso, e hoje ela vai falar sobre isso, sobre o arrependimento, a verdadeira restauração. Vamos falar um pouco da diferença do remorso
e da diferença do arrependimento. Porque Davi, ele é para nós aqui um exemplo, porque Davi, ele foi restaurado. Ele caiu, ele pecou com uma mulher chamada Betseba, e acredita-se que ele tentou esconder o pecado dele por cerca de 1 ano a 2 anos. Ele tentou encobrir a falha dele e continuar no erro. E aí, acontece que chegou um momento em que ele foi confrontado pelo profeta Natã. E aí foi o processo de restauração de Davi. Mas eu quero falar com vocês, antes de entrar na parte suculenta da pregação, vamos pela beiradinha, vamos ensinar o contexto primeiro. Paulo vai ensinar, coloca por favor na tela, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Irmãos, quantas vezes aparece a palavra tristeza nesse versículo? 2. Então, olha só, a tristeza conforme o Senhor, e depois tem a tristeza do mundo. Então, tem a tristeza conforme o Senhor e temos a tristeza do mundo. Podemos dizer que temos a tristeza que vem do céu e a tristeza que é terrena. Podemos dizer assim. Para falar de arrependimento, não tem como falar de arrependimento sem falar da tristeza, porque ele está dizendo que a tristeza celestial, conforme o Senhor, ela não produz remorso, mas uma qualidade de arrependimento. Ela conduz à salvação. Então, a tristeza, ela é uma condutora. Então, essa tristeza, ela é boa ou ela é ruim? Boa ou ruim? Boa. Então nem toda tristeza é ruim, não é? E agora eu quero explicar para vocês o contexto de Paulo escrever essa passagem. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto não era uma das mais fáceis, né? Não era as ovelhinhas que dava menos trabalho para Paulo. A igreja de Corinto era uma das ovelhas que dava um pouquinho de trabalho para o pastor Paulo, mas ele amava a igreja, e era uma igreja espiritual. E o que acontece é que a igreja de Corinto, Paulo tinha uma característica, que ela ficava perto da cidade de Atenas. A Bíblia diz que Paulo visitou Atenas, que era a capital da Grécia, e Atenas estava cheia de deuses, cheia de altares. Então, um altar para Zeus, um para Poseidon, Artemis, e por aí vai. E Paulo lá, ele fala o seguinte, olha, tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo vai nesse lugar e fala assim, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, eu vim falar dele. E aí ele começa a falar de Jesus. E aí reúne uma grande quantidade de pessoas em Atenas, e ele fala de Jesus ali em Atenas. E diz que os homens de Atenas, os filósofos, se reuniram para ouvir Paulo falar, não porque eles queriam ouvir falar de Jesus, mas porque eles eram fascinados pelo discurso, pela filosofia e tudo que era assunto novo. Eles reuniram para ouvir. Então era uma cidade que glamourava, dava glamour para a filosofia, para o discurso. E Paulo desce então da cidade de Atenas até a cidade vizinha, que é a cidade de Corinto, e planta a igreja ali em Corinto. Como Corinto, ela estava do lado de Atenas, e tinha um porto, aonde entrava e saía toda a comida, toda a negociação daquela região, significa que tinha muitos visitantes. Então imagina, a igreja de Corinto era a igreja que tinha cada culto tinha gente nova.
E esses visitantes que chegavam em Corinto, um era o pastor tal, outro era o apóstolo tal, outro era o profeta tal. E aí tinha muitos que começavam a ensinar falsas doutrinas no meio de Corinto, porque esses pregadores itinerantes, o que eles queriam era dinheiro. E aí Paulo, ele tem a seguinte estratégia: eu vou agir diferente, eu vou mostrar para a igreja de Corinto que eu não sou como esses. Então Paulo, todo o tempo que ele esteve na cidade de Corinto pregando o evangelho, ele não aceitou uma única ajuda financeira da igreja de Corinto. Ele diz que ele trabalhou com as próprias mãos, fazendo tendas, cortando couro, e sobreviveu do trabalho dele. E nesse período ele também recebeu uma oferta da igreja da Macedônia, a igreja de Filipos. Não porque Paulo era orgulhoso, e não porque pastor não deve ser sustentado pela igreja, porque o contexto de Corinto, a igreja ela era enganada, ela era, vamos dizer assim, estava cheio de falsos mestres sugando da igreja. E Paulo então queria colocar esses outros falsos mestres em maus lençóis, dizendo para ele: se eu posso pregar o evangelho sem depender do povo, vocês também podem. E por que vocês querem sugar o povo? Essa era a ideia de Paulo. Ainda assim, a igreja de Corinto recebia muitos desses homens e dava muito liberdade para eles. Aí aconteceu que na igreja de Corinto, um homem, ele teve um relacionamento com a mulher do pai dele, e a igreja de Corinto não tratou esse caso da forma que Paulo esperava. Ou seja, Paulo está dizendo que isso que essa pessoa, esse irmão da igreja fez, nem no mundo pagão se faz. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: se lá no templo de Artemis, se lá no templo de Zeus, alguém se deita com a mulher do pai, ele não vai ser aceito, não vão passar a mão na cabeça dele, vão falar para ele que ele está errado, que ele não deve participar dali enquanto ele não pôr a vida dele em ordem. Mas vocês não fizeram isso. Paulo está falando para a igreja de Corinto. E aí Paulo então fala para a igreja de Corinto que eles tinham que agir nessa situação. E também um desses homens que estava lá, desses líderes na igreja de Corinto, fazia a cabeça da igreja de Corinto contra Paulo, dizendo: olha, ele não é de Deus, ele não é um apóstolo, ele quer o dinheiro de vocês. E Paulo estava esperando que a igreja se posicionasse, dizendo: não, Paulo plantou essa igreja, nós confiamos em Paulo, ele é o nosso pastor. Mas não aconteceu isso. E aí a Bíblia diz que Paulo escreveu uma carta para corrigir essa situação na igreja de Corinto, que a Bíblia vai dizer, os estudiosos vão dizer que é uma carta severa. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, coloca por favor. Mete, pega um pouquinho mais de café, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porquanto vos escrevi em meio grande aflição e angústia de coração, e com muitas... Imagine o conteúdo da carta que Paulo escreveu angustiado e chorando. Essa carta não foi uma carta chorando no sentido, por favor, mas foi uma carta que ele chorou de tristeza, e ele escreveu uma carta dura e severa. Ele deu uma varada na igreja. Quem está acompanhando as ministrações que eu mandei nessa semana passada, do Salmo 23, o pastor, ele carregava a vara e o cajado. Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara o pastor usava para bater nos lobos e nos animais que vinham atacar as ovelhas. Mas de vez em quando o pastor dava uma varada na ovelha, porque a ovelha cabeçava a outra, a ovelha teimava. Só que a força que o pastor bate na ovelha com a vara não é a mesma força que o pastor bate com a vara no lobo. Vocês concordam? Porque a varada do pastor na ovelha é para ensinar, para disciplinar. Tanto que Davi fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo: quando você me dá uma varada, é para o meu consolo. E Paulo deu uma varada na igreja de Corinto, irmãos. Ele escreveu essa carta, que foi uma carta chamada Carta Severa. E Paulo, para vocês terem uma ideia, irmãos,
Depois vocês leem Atos dos Apóstolos. Paulo escreveu a carta, ele entregou nas mãos, primeiro ele manda Timóteo. Aí Timóteo volta com a mensagem o seguinte, o que você pediu para mim falar, eles não ouviram, eles estão ouvindo outro falso mestre, o negócio lá está feio. Aí Paulo senta e escreve essa carta severa. Imagina a varada que ele deu. Ele entrega a carta na mão de Tito e envia Tito para Corinto. E aí, Paulo escreve o seguinte: eu estava no porto, na Macedônia, e Deus abriu uma porta. Ele fala que era uma porta gigante para a pregação do Evangelho. Imagino que ele está querendo dizer que muitas pessoas começaram a ouvir a pregação do Evangelho e ia nascer uma igreja. E aí Paulo fala o seguinte: mas eu não tive paz. Ele deixou o povo, a porta que Deus abriu, e ele viajou até o porto próximo para esperar a notícia de Tito, porque ele queria saber como que a igreja de Corinto recebeu a carta severa que ele escreveu. E aí Tito volta dizendo: olha, a igreja ficou triste, mas foi uma tristeza boa, porque gerou mudança. E aí Paulo escreve as palavras que eu li para vocês. Então, há uma diferença da tristeza do mundo e há uma diferença na tristeza celestial. Olha só o que Paulo escreve. O versículo 8, 2 Coríntios 7, versículo 8. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Ele está dizendo: olha, no princípio eu me entristeci, eu me arrependi, mas eu não me arrependo. E irmãos, isso aqui vale para mim como pastor de vocês, mas vocês também são pastores dos filhos de vocês. Vocês são pastores de pessoas que Deus coloca para vocês ensinar o caminho do Senhor. Se tem alguém que você ensina a andar na luz, a andar nos caminhos de Jesus, você é o pastor dessa pessoa. Você cuida da alma dela. E muitas das vezes, quando nós pastoreamos pessoas, a gente entristece elas. Só que há uma diferença de entristecer, de não alcançar as expectativas das pessoas, e muitas das vezes nós entristecermos as pessoas porque nós precisamos falar algo para elas que vai entristecer elas. Precisamos tratar elas de uma forma que vai entristecê-las. Mas sabemos que a tristeza que vamos causar nelas é uma tristeza pedagógica. Ela está dentro do conteúdo, vamos dizer assim, do controle nosso. Não sei se eu consigo explicar para vocês. Imagine que a tristeza, a gente coloca ela dentro de um tubo de ensaio. Sabe quando os cientistas estão testando? Então, eles põem as medidas ali. Então, muitas das vezes nós falamos as coisas para as pessoas que vai entristecê-las. E essa é a nossa intenção, entristecer. Mas nós não queremos que gere uma tristeza para a destruição. Queremos que gere uma tristeza para o arrependimento. Uma tristeza que vai conduzir para o caminho. Porque nem sempre a gente vai falar só aquilo que a pessoa quer ouvir. Muitas das vezes precisamos falar o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. E muitas das vezes o que ela precisa ouvir vai entristecê-la. E foi isso que Paulo fez. Entristeceu a igreja, mas foi para salvação, porque a tristeza gerou mudança, gerou transformação. E aí a igreja então começou a ir por um outro caminho. A palavra que há arrependimento é metanoia, eu já expliquei para vocês, né? Meta é de mudança e noia é de pensamento, não é de droga, de crack. Noia do grego é pensamento. Então metanoia, a pessoa está andando em uma direção e ela vai mudar a direção. Assim como o filho pródigo estava longe do pai, desejando a comida dos porcos, e ele parou, caiu em si, veio na mente, ele caiu em si e falou assim: na casa do meu pai eu tenho uma comida muito melhor do que essa.
eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele muda a direção dele. Então naquele momento em que ele está comendo a comida dos porcos, desejando a comida dos porcos, ou seja, se sentindo como um porco, naquele momento, ele estava feliz ou triste? Triste. Mas a mudança gerou uma mudança mental. A tristeza gerou uma mudança de pensamento. É mais ou menos aqui que está aquela lógica. Sabe quando a gente fala assim, se não vem pelo amor, vem pela... Que às vezes a dor é a tristeza. Então a tristeza, ela tem o poder, a chave de quebrar a dureza de espírito, a dureza da mente. E aí, Paulo então fala dessa tristeza. Agora, a tristeza do mundo, ela é remorso. A tristeza do mundo é quando nós estamos mais preocupados conosco mesmo do que com as coisas de Deus. E essa tristeza não muda. Essa tristeza não muda o caráter. Para ensinar para vocês a mudança que houve, o versículo 11, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Pois vejam que esse constrangimento, ou seja, as palavras de Paulo constrangeu, entristeceu, segundo a vontade de Deus, produziu em vocês. Era uma tristeza que produz, que dá frutos. Aí ele fala aí essas palavras, que dedicação, mas igualmente defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida, em todos os aspectos provaste estar inocentes nesta questão. Ele está dizendo que mudou o entendimento da igreja, o interior da igreja. A igreja passou a ficar mais diligente, mais preocupada com Paulo, com as coisas de Deus, com a justiça, de tal forma que Paulo fala, então vocês foram absolvidos. Então, muitas das vezes, queridos, nós passamos por problemas, por lutas, por dificuldades, que só vão mudar quando a gente se arrepender. Só vai mudar quando a gente às vezes passar por um vale tão grande que vai nos entristecer tanto. Mas é o Senhor nos conduzindo num vale, porque Deus está dizendo o seguinte, essa situação, você tem que entender que você também é problema, você também é um problema nessa situação. Porque enquanto você justificar os seus problemas, que todas as suas lutas, que todas as suas tempestades, que todas as suas preocupações é culpa do marido que tu me deste, da mulher que tu me deste, da serpente, da circunstância, da minha falta de dinheiro, enquanto nós terceirizarmos as nossas tempestades, as coisas não vão mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei para vocês da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. Agora eu vou ensinar para vocês na Bíblia duas pessoas. Um que teve a tristeza segundo o mundo e um que teve a tristeza segundo Deus. O que teve a tristeza segundo Deus, nós vamos encerrar com ele, que é Davi. E agora, antes de chegar em Davi, eu quero pegar a pessoa que teve a tristeza segundo o mundo. E esse personagem é o rei Saul. Em 2 Samuel, capítulo 15, desculpa, 1 Samuel, versículo 30. Então Saul confessou, eu pequei. Contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que também eu adore a Yahvé, o teu Deus. Aqui Saul está confessando o pecado dele, a culpa dele. Agora eu quero que vocês entendam a história, o contexto. Saul, ele era um rei. E Deus falou para ele, você vai atacar os amalequitas.
e você vai destruir tudo. Porque os amalequitas estão consagrados à destruição. Então, você vai matar os animais, vai matar os homens, vai matar as mulheres, vai matar as crianças, vai matar tudo. Porque aquela cidade está consagrada à destruição. Então, quem fugisse, fugiu. Ia sobreviver. Agora, quem ficasse e lutasse, ia morrer. E fala que Saul tomou o exército e foi. Lutou. Só que eles venceram a batalha, mas não obedeceram. Eles obedeceram parcialmente. Parcialmente. Antes disso, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu sei que eu não vou ter tempo, mas os irmãos talvez ouvem isso aí fora. Ah, pastor, mas o Deus do Antigo Testamento era genocida, mandou matar todo mundo, destruam todo mundo. O que é isso na Bíblia? Irmãos, isso aqui é uma figura de linguagem, tá? Já pensou, daqui uns dias, daqui uns anos, vamos dizer, a gente está lendo isso aqui uns 3.000 anos depois. Imagine daqui 3.000 anos, vocês lerem mais ou menos assim: o Corinthians jogou com o Palmeiras e aquele time massacrou o outro. Aí você fala assim: caramba, eles jogavam bola com faca? Eles matavam todo mundo? Aqui é uma figura de linguagem, quando fala de derrotar todos, destruir todos. É uma figura de linguagem que é como dizer assim: massacrem tudo, acabamos com eles. Mas é só uma figura de linguagem de guerra. Pastor, de onde o senhor tira isso? Porque há tábuas de arqueologia que foram encontradas do mesmo período da Bíblia. E nessas tábuas arqueológicas, eles têm a mesma linguagem que é usada na Bíblia. Então, os reis de outros povos usavam para Israel, dizendo que eles acabaram com todo Israel. E não era uma linguagem, e a gente sabe que não é exatamente isso. E depois, isso eu não tenho tempo, irmãos, mas um dia eu vou fazer um vídeo de mais ou menos 1 hora, umas 2 horas, mostrando para vocês. Porque depois na Bíblia, né, aonde Deus fala, vão e matem todos, aí Israel fala, e Israel foi e matou todos. Josué obedeceu. Aí você vê que esse mesmo povo aparece depois. Fala assim, mas como Josué matou todo mundo, se 100, 200 anos depois está aparecendo de novo? Então, não é essa a ideia. Agora, voltando aqui para o texto, por que Deus fala, acabem com tudo? Porque os amalequitas eram um povo que, vamos dizer assim, fortemente ligado à feitiçaria, magia negra, era um povo ligado a essas obras malignas. E Deus fala o seguinte, não tomem nada de lá. O gado deles é consagrado às seitas malignas. A roupa deles, tudo que tem lá é consagrado a demônios. Então não tomem nada para vocês de lá, porque eu quero que destrua tudo. E o que acontece? Eles vão lá e não destroem, não obedecem. Saul obedece parcialmente. Saul vai, obedece como Deus mandou e destrói tudo. Né? Mata, vence a guerra, mas traz o rei Agag e traz também os animais. Mas olha que interessante, irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, Saul obedeceu parcialmente, sim ou não? Agora, essa história de obedecer parcialmente, vocês sabiam que é o copo meio cheio e meio vazio? Porque enquanto o pastor, posso chegar para minha filha, né, ou para minha esposa e falar assim, você obedeceu parcialmente, você não obedeceu completamente. Ela pode falar assim, não, mas eu desobedeci parcialmente também. Teve coisa que eu obedeci. Então, enquanto um fala que, olha, está errado porque você não obedeceu tudo. O outro se justifica dizendo, mas eu obedeci em partes. Então, há justificativa. E foi isso que Saul fez. Saul diz que primeiro ele racionalizou o erro dele. Aqui é a característica da tristeza do mundo. A tristeza do mundo é remorso.
Então, a pessoa que tem remorso, toda tristeza vem pelo pecado. É isso que eu quero o contexto que vocês entendam. Então, Davi pecou com Betseba. Saul pecou porque não matou o rei Agag e não matou os animais. Certo? Deu para entender até aqui, irmãos? Humanamente falando, irmãos, o que é pior? É não matar um rei que Deus falou e os animais, ou adulterar com uma mulher e matar o marido dela? O que é pior? Qual pecado é pior? Se fosse a gente colocar na balança humana. Eu acho que moralmente falando o que Davi fez foi pior, não foi? O que Davi fez foi pior que o que Saul fez. Mas o que aconteceu com Saul? Primeiro ele tentou racionalizar. Quando Samuel chegou, Saul vem até ele, rindo, e saúda ele, e fala assim: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Foi o que Saul falou: eu fiz o que você falou, o que Deus falou para você falar para mim fazer, eu fiz, bendito seja. Ele fez. E aí, o que acontece? Saul tentou convencer a si mesmo e o profeta de que ele tinha obedecido. A primeira coisa é essa: quem está no remorso, ele não quer se convencer que errou, não quer se convencer que não fez correto, não fez tudo. Você fala com uma pessoa, fala assim: olha, mas aqui você poderia ter mudado. Ah, mas o outro você não fala, o que o outro fez você não fala. Eu fiz, eu faço, eu tenho feito, só eu que faço. Mas Saul está dizendo: não, eu fiz, eu obedeci. Davi não fez isso. O que Davi fez? Davi não se justificou. Davi falou: eu pequei. Primeiro, Saul tentou justificar, né? Segundo, ele tentou transferir a culpa. Samuel ouviu o barulho, né? Falou: peraí, da onde é esse balido de ovelha que eu estou ouvindo? Da onde veio esses animais? Aí Saul olhou, viu que não ia ter como esconder aqueles milhares de ovelhas, falou: sabe como é que é, né? Você não falou que você obedeceu? Então da onde essas ovelhas? Não era para elas estarem mortas? Sabe como é que é? O povo poupou o melhor para oferecer ao teu Deus. O povo poupou o melhor para oferecer ao teu Deus. Será que foi mesmo, irmãos, para oferecer a Deus que eles pouparam? Deus falou: eu não quero nada, eu quero que vocês matem tudo. Eles desobedeceram, não mataram e ainda justificaram que foram para Deus. Nós desobedecemos a Deus e justificamos que a nossa desobediência foi para adorar a Deus. Desobedecemos a Deus e justificamos a nossa desobediência achando que vai levar glória para Deus. E Saul disse: foi o povo que poupou, não fui eu. Não é a minha esposa, é a minha filha, é o meu patrão. Se eu fiz o que eu fiz, não foi culpa minha. Se eles não me tivessem tirado do sério, eu não tinha feito. No remorso, a pessoa nunca é a única culpada. Ela diz: eu errei, mas fulano me provocou. As circunstâncias me levaram a isso. Aí Samuel pressionou e Saul confessou. Aí ele diz: pequei. Isso que é difícil, né? Para a pessoa falar. Saul fala: pequei. Só que o que ele fala depois? Porém, agora diante dos anciãos do seu povo e diante de Israel, me honra. Sabe o que Saul estava dizendo? Eu pequei. Mas tudo bem, isso aí é o de menos, isso aí é coisa pequena. Me honra. Sabe o que estava acontecendo? Deus chegou para Samuel e falou o seguinte: não quero Saul mais como rei. Eu rejeitei ele, se afasta dele e unge outro rei. Samuel vai até Saul
e fala: olha, você pecou e o Senhor te rejeitou. Quando Samuel confronta Saul, ele entende que pecou, mas ele não fica triste, não fica desesperado por ter sido rejeitado por Deus. Irmãos, essa é a pior coisa que eu quero ensinar para vocês. Amem a Deus acima de todas as coisas. Se preocupem com o que Deus vai pensar de vocês. Se preocupem com o que Jesus vai pensar de vocês. Não o que os homens vão pensar. Porque veio Saul e falou o seguinte: olha, eu pequei, mas sabe o que acontece? Se você não sentar comigo, Samuel, vai ter o jantar agora, aqui, depois da vitória. Se você não for lá do meu lado, não sentar do meu lado, o povo vai ver que Deus me rejeitou. Porque você, Samuel, como profeta, como homem de Deus, você é boca de Deus em Israel, e todo Israel te respeita por causa da tua integridade, por causa do Espírito de Deus que está sobre você. Então, se você não sentar do meu lado, todo Israel vai perceber que Deus me abandonou. Então faz o seguinte: senta do meu lado. Mostra para Israel que o meu relacionamento com Deus é uma fachada, é uma mentira. O povo não precisa saber que Deus me rejeitou. Então ele estava preocupado com a aparência dele na frente das pessoas. Então ele estava triste de perder o prestígio. Ele estava triste, o pecado dele, quando ele pecou, que ele não matou os animais, ele perdeu Deus, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a presença do sacerdote de Deus, Samuel, perdeu o prestígio de alguém que anda com Deus, e isso valia muito na época. E agora ele estava preocupado com isso, ele estava preocupado que ele tinha perdido os benefícios de Deus, não o próprio Deus. Eu não vou ter mais agora os brinquedos que Deus me dá, eu não vou ter mais agora os bens que Deus me dá. E uma das coisas que Deus havia dado a ele era o prestígio, o reino. E ele estava preocupado com isso. Então, o remorso, a pessoa que tem remorso, ela não se preocupa com o relacionamento dela com Deus. Ela se preocupa com a imagem dela. Eu pequei, agora o que eles vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu sou corrupto. Eles vão pensar que eu sou mentirosa. Eles vão pensar que eu sou caluniadora. Eles vão pensar que eu sou pervertido. As pessoas ficam com medo do que as pessoas vão pensar dela por causa do pecado delas. E aí elas se sentem mal, por quê? Porque a besteira que elas fizeram, o pecado delas. Quem aqui nunca pecou? Todos nós pecamos, sim ou não? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não no pastor, mas que atire. Todos nós pecamos. Agora, o que a Bíblia está ensinando pecado é vergonha. Quem aqui tem orgulho dos seus pecados? Nós temos vergonhas, não temos? Só que há momentos, imagine só, que Deus está dizendo: você só vai ser curado quando o seu pecado for descoberto. Porque enquanto você esconder o seu pecado, enquanto você esconder as coisas que você faz, Deus está dizendo: eu vejo. Todo mundo, eu vejo, o céu vê, os anjos vê, os demônios vê. Tem bilhões de pessoas vendo o que você está fazendo. Só os olhos humanos e materiais que não vê, mas olhos espirituais, você é um espetáculo. Só que Deus está dizendo: eu vou trazer à tona o que está oculto. Eu vou tirar debaixo do tapete o que você está escondendo. E isso vai te entristecer muito. Mas eu vou te dar uma chance de reverter a tua tristeza na tua cura. Eu vou te dar uma chance de reverter a tua angústia na sua cura. Cura emocional, cura da culpa, talvez até a cura física do corpo.
Porque Davi disse que enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos, eles eram corroídos. Então Deus está dizendo, eu vou tirar debaixo do tapete, e eu vou te dar uma chance de ser curado. Aí Deus está dizendo, eu vou testar você, para ver se você vai ter medo do que os homens vão pensar de você, medo do que os seus filhos, o seu marido, o seu cônjuge, o seu pastor, os seus colegas de trabalho vão pensar de você, quando eles descobrirem e virem a tua nudez. Se você vai estar preocupado com como as pessoas vão te tratar, ou se você vai estar preocupado comigo. Porque quando todos virem, eu não vou dizer essa palavra, não vou dizer assim, quando todos virem quem você é, não é, porque o seu pecado que você está escondendo, o meu pecado que eu estou escondendo, não diz quem nós somos. Nós não somos aquilo que nós pecamos. Somente podemos dizer que quem somos nós, o nosso Senhor. Se um dia vocês descobrirem os meus pecados, e vocês falaram assim, sempre soube que era isso, esse é quem ele é. Nunca falem isso. Como eu também nunca posso falar isso de nenhum de vocês. Porque eu posso prestar contas ao meu Senhor um dia. Ele vai perguntar, lembra quando a sua esposa pecou assim, 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 a minha filha Sara? Fala assim, Senhor, eu lembro. Lembra que você disse para ela, eu sempre soube que essa era você? E ele vai falar assim para mim, aquela não era ela. Ela é minha filha e você não tinha o direito de falar quem são os meus. Quem é você para dizer quem é as pessoas? Você os criou? Você os formou? É você que trata com eles no íntimo? É você que conhece o espírito deles? É você que sustenta eles? Não, então nós não podemos dizer. Porque aquele que está em pé, cuide-se para que não. Ou um outro texto muito conhecido, nós falamos do cisco do olho do irmão quando temos uma trave no nosso. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, quando Deus tirar debaixo do tapete e causar a tristeza, Ele quer nos dar a chance de sermos curados. Então, quando o nosso pecado vier à tona, nós podemos escolher se seremos Saul ou se seremos Davi. Saul e Davi diz, pequei. Saul diz, pequei. Davi diz, pequei. Agora Saul falou, pequei por remorso. E Davi falou, pequei porque estava arrependido. Enquanto nós estamos com o pecado debaixo do tapete, que ninguém está vendo, a gente vai dizer o seguinte, eu não pequei. Vocês já viram queridos? Eu acompanho, eu leio, eu vejo notícias, principalmente, aí você vê os grandes escândalos, né? Por último, agora prenderam aí um povo de, não sei, bilhões aí do funk, não foi? Vocês viram essa notícia? É um exemplo só, todos. Aí, todos eles, o que a defesa fala? O meu cliente é inocente. Queridos, os juízes só julgam pessoas inocentes. Sim ou não? Porque a lei, ela só vai declarar a pessoa culpada depois que ela tiver todas as provas. E assim somos nós, vocês sabiam? Que enquanto as provas do nosso pecado não saem debaixo do tapete que a gente esconde, a gente vive declarando que nós somos inocentes. Aí nós olhamos debaixo do tapete do outro e falamos, culpado, culpado. Agora o nosso tapete está assim, ó. E a gente fala, não, eu não tenho culpa, eu sou inocente. Por quê? Porque ninguém está vendo. Mas e o dia que eu começar a sair, Deus começar a tirar debaixo do teu tapete tudo aquilo que você vem escondendo? Aí vai começar o balido das ovelhas que era para você ter matado, você não matou. Aí você vai dizer, agora não tem como esconder mais. Aí você vai falar o que Saul falou e o que Davi falou. Pequei. E depois que você falar pequei,
Pequei mais. Você sabe, fulano não me deixa. Pequei mais. Aí não é, irmãos. Davi, ele disse o seguinte: pequei contra o Senhor. Quando ele foi confrontado por Natã, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele não diz pequei mais o povo, pequei mais a circunstância, não. Na hora, caiu a máscara dele, os pecados dele foi exposto, e ele confessou: pequei contra o Senhor. Sabe, queridos, a gente precisa ter temor. Aqui eu abro meu coração para vocês. Se a gente não amar Jesus, não amar o nosso relacionamento com Deus, a gente vai viver uma vida mísera. É quando a gente peca. Quantas vezes, queridos, que eu falo às vezes alguma coisa ríspida com a minha esposa, na hora eu não falo nada, mas eu vou orar, eu falo: Senhor, eu pequei, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Hoje, de tanto fazer isso, irmãos, isso o que, pastor? De na hora não falar com a minha esposa, e depois quando ir orar, confessar e não ter paz. Hoje, às vezes, quando acontece alguma coisa, que eu falo alguma coisa para ela, eu falo assim: me perdoa, eu fui bruto com você, eu fui ríspido com você, na hora. Mas o que é isso, queridos? É ter temor. Eu gostaria que vocês tivessem um pensamento que nada importa, a não ser Jesus. Vocês estão aqui, vocês um dia vão viver toda a eternidade com Ele. Davi, quando caiu a máscara dele, ele falou assim: eu pequei contra o Senhor. Não foi contra Betseba, não foi contra Urias, foi sim contra Betseba e Urias, mas ele estava dizendo: primeiramente eu pequei contra Deus. Contra Deus. E aí, ele escreve o Salmo 51, falando do pecado dele. E no Salmo 51, ele fala o seguinte: em iniquidade eu nasci. Olha a diferença do arrependido do remorso. O arrependido não fala o seguinte: eu errei uma vez, eu errei naquela situação, com Betseba eu pisei na bola. Mas olha quando eu buscava a Deus, olha as guerras que eu guerreei para Deus, olha o que eu fiz para Deus. Davi não falou isso. Davi, quando pecou, ele disse assim: em pecado concebeu a minha mãe, eu sou esse pecador desde o meu nascimento. Ele não tenta jogar um perfume de justiça própria no fedor dos seus pecados. Ele não tenta jogar um perfume dizendo: olha, eu sou uma pessoa boa, eu até faço as coisas para Deus, de vez em quando eu piso na bola, de vez em quando eu dou uma fora, mas olha as coisas dentro que eu falo. Não, ele está dizendo assim: só dou bola fora desde o meu nascimento, mas pela graça de Deus, pelo Espírito dele, Ele me conduz. Depois ele tem foco na presença e não no cargo. Ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi está dizendo assim: pode tirar o meu reino. Se por causa de ter adulterado com Betseba e ter matado Urias, assim como Saul, você quiser rasgar de mim o reino e colocar no teu trono um homem melhor do que eu, assim o faça. Só não retires de mim a tua presença, só não retires de mim o teu espírito. Eu não preciso do palácio, eu não preciso dos servos, eu não preciso das empregadas, eu não preciso do prestígio, eu só preciso do Senhor. É mais ou menos quando você pecar e fala assim: mas se eu confessar o meu pecado eu vou perder a minha empresa, se eu confessar o meu pecado eu vou perder o meu carro, eu vou perder a minha vaga de trabalho, eu vou perder o meu salário. Perca tudo.
Perca tudo, mas não perca Jesus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Porque você não vai perder nada que Deus não tirar de você. Entenda isso. Nada que você tem, você pode reter. Porque tudo que está nas tuas mãos é porque Deus está permitindo. Que o dia que Deus quiser te tirar do teu emprego, Ele te tira. O dia que Deus quiser tirar a empresa de você, Ele tira. O dia que Ele quiser tirar o carro, Ele tira. O dia que Ele quiser tirar o seu respirar, Ele tira. E o dia que Ele quiser te dar uma empresa 10 vezes maior, Ele te dá. O dia que Ele quiser te dar um carro melhor, Ele te dá. Uma casa melhor, Ele te dá. Tudo que nós possuímos é para testar a nossa fé. Eu quero terminar falando que Davi, ele teve um processo, porque a Bíblia diz que quando ele pecou, que ele se arrependeu, a Bíblia diz que a mulher dele que estava grávida, do filho que ele teve com ela em adultério, fala que a criança nasceu e a criança ficou doente. E o profeta disse que a criança iria morrer. Mas ela estava, enquanto a criança estava doente, Davi estava vestido de pano de saco, triste, sem comer, jejuando e orando. E aqui é a imagem de uma pessoa que pecou. Aqui é a imagem de uma pessoa que reconhece que errou. E ela está presa num espírito de angústia. Está presa, angustiada, depressiva, triste, por causa dos pecados dela. E a Bíblia diz que a criança morreu, e a Bíblia diz que Davi se levantou. Ele estava prostrado, triste, mas a criança morreu, ele se levantou. O que a Bíblia está ensinando é que chega um momento em que quem pecou não deve ficar prostrado para sempre. Não é porque você pecou, que eu pequei, e essa tristeza, essa culpa que nos prostra, que nos coloca cabisbaixos, deve nos deixar cabisbaixos para sempre. Até quando você vai andar de cabeça baixa por causa dos teus pecados? Quando você vai levantar a cabeça? Davi levantou-se. Então chega uma hora na nossa vida que a gente tem que se levantar também. Deixa para trás o que ficou para trás, ficou para trás. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E eu vou andar para o que está adiante. Eu não vou ficar presa no passado. Eu não vou ficar presa no pecado que eu cometi ontem, no pecado que a minha esposa cometeu ontem, no pecado que a minha filha cometeu ontem. Porque senão, desculpa a brincadeira, irmãos, eu não vou dar espaço para os pecados que eles vão cometer amanhã. Porque a minha esposa não é perfeita, minha filha não é perfeita, eu não sou perfeito, e amanhã ela vai pecar de novo. E a minha filha vai pecar de novo. Agora, eu preciso estar espiritualmente preparado para lidar com isso. Para que essas coisas não me abatam, não me coloquem para baixo. E Deus me dê a força, o discernimento e a sabedoria para navegar nesse mar, nessa tempestade. E não deixar que essas coisas me coloquem para baixo. Então Davi se levantou. Depois, a autopunição. A Bíblia diz que Davi, ele levantou e ele lavou-se, trocou de roupa. Tem pessoas que elas ficam tão abatidas que elas deixam de lado até a higiene pessoal. Por conta do abatimento. A pessoa não cuida mais do cabelo, não cuida mais da aparência, não passa um perfume, não vai em uma festa. Por quê? Porque está abatida com uma situação do passado. E a Bíblia está dizendo: levanta, toma banho, passa um perfume, põe uma roupa. Sai desse quarto, sai desse prostrado que você estava. E aí fala que Davi foi à casa do Senhor e adorou. Vai para o meio do povo de Deus, vai para a igreja, adora a Deus, busca a presença do Senhor.
E aí fala que Davi voltou, sentou-se e comeu. Sentou com pessoas, sentou com a família. Queridos, aqui, prestem bem atenção. Talvez tem pessoas que vocês conhecem que não senta mais com a família para comer. Não está mais no meio da família, nos momentos de comunhão com a família, está solitária, está isolada. Essa pessoa, talvez, não vou dizer não toma banho, mas às vezes pode até não tomar banho, não passa um perfume, não está preocupada com a aparência. Talvez se é um menino, não está preocupado que as meninas olhem para ele. Se é uma menina, não está preocupada em se vestir, em se produzir para os meninos. Isso é preocupante. Se for demais é preocupante, mas também de menos é preocupante, irmãos. Porque pode estar presa nesse ciclo de culpa, de pecado, de angústia. Isso é um quarto escuro, queridos. A pessoa não tem esperança e não tem perspectiva. Então precisa de Deus. E por último, quando a gente se arrepende, Jesus, Ele está ali para estender a mão para nós. Vocês lembram do Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Aí João 21 diz que Jesus estava na praia, esperando Pedro chegar. E a Bíblia diz que Pedro, ele tinha acabado de dizer o seguinte: eu vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo? Essa coisa de apóstolo não é para mim. Essa coisa de pastor não é para mim. Eu vou para o mundo, eu vou fazer meu dinheiro, eu vou abrir uma empresa. Porque eu não sou digno mais. Ele disse que eu era rocha, que eu era Pedro, que sobre as portas do inferno não iam prevalecer, mas olha o que eu fiz, eu neguei o nome dele 3 vezes. Com certeza, qualquer um é melhor do que eu. Então eu vou seguir a minha vida e eu espero que Jesus ache alguém melhor do que eu. E Pedro foi pescar. E aí a Bíblia diz que Pedro estava pescando, e ele olha de lá do barco e ele vê Jesus na praia. E às vezes acontece isso comigo e com você. Estamos afastados dele, mas de longe nós o avistamos. Ainda que estamos afastados, ele não some da nossa visão. De longe o avistamos. E aí, como Pedro, o que nós fazemos? Será que a gente faz o seguinte: eu vou pegar o meu barco e eu vou mais profundo, porque eu não sou digno dele. Eu vou para outro canto. Ou fazemos igual Pedro. Fala que Pedro saltou na água e foi correndo na direção de Jesus. Pedro chegou na presença de Jesus, sentou em volta da fogueira, comeu os peixes e não tocou no assunto que tinha negado Jesus 3 vezes. Sabe como a gente sempre faz? A gente às vezes dá um cutucão na nossa esposa, dá um cutucão no nosso marido, se arrepende do que fez, aí a gente vai lá, faz uma comidinha, compra um chocolatinho e segue a vida. Depois a gente dá uma bitoquinha, assiste um filminho, vamos dormir felizes para sempre. Para que trazer aquele assunto? Olha, aquilo que você me fez. Mas Jesus parece que gosta de uma DR, gosta de resolver a relação. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Traz a Pedro a memória, o dia mais terrível da vida dele. Jesus vai lá com a mão debaixo do tapete, tira de lá, lembra quando você me negou? Tu me amas? 3 vezes. E Pedro diz: Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes. E as 3 vezes Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Eu vou terminar com essa palavra. Talvez vocês sejam como eu, pecadores contumazes.
E talvez mudar, melhorar, é muito difícil para vocês como é para mim. Jesus não falou para Pedro: Pedro, se você me ama, então se converte, se ajusta, mude. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, sabe qual é o segredo do crescimento espiritual? É quando você deixar de gastar mais o seu tempo para você ser uma pessoa melhor e você tentar melhorar outras pessoas. Se preocupe menos com você e mais com o próximo. E deixe que Jesus cuida de você. Aí você fala assim: mas pastor, isso não tem sentido. Como que eu vou ensinar o próximo uma coisa que nem eu vivo? Mas é assim que Jesus faz. Ou vocês acham que eu subo aqui e vivo tudo que eu prego? Nossa, pastor, o senhor está dizendo que o senhor não vive tudo? Queridos, eu estaria mentindo. Porque muitas coisas que eu prego para vocês, eu estou pregando para mim. Só que uma coisa eu tenho certeza, eu digo para vocês de todo o coração: tudo que eu prego eu quero viver. Não tem nada que eu prego que eu não quero viver, não tem nada que eu prego que eu não acho que é verdade. Então eu quero, tudo que eu quero para vocês, eu quero para mim. E eu oro e eu peço para Ele me mudar, me transformar. Então transforme, viva para transformar outras pessoas, e no processo vocês vão ser transformados. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos transforma, que nos resgata, que nos cura. O Senhor é aquele que pode trazer no nosso coração, produzir no nosso coração um arrependimento que só vem da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu te peço, Jesus, que pelo Teu Espírito o Senhor venha operar nesta igreja, transformando vidas, transformando corações, curando, libertando, Senhor, e tudo aquilo que está, Senhor, oculto, tudo aquilo que está, Senhor, talvez colocado debaixo de um tapete que nós mesmos colocamos. Hoje, Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito venha colocar na mente, no coração de algumas pessoas aqui, que talvez elas vão confessar para o Senhor, talvez elas vão fazer uma oração hoje, que elas não fizeram ainda para o Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho feito isso, mas perdoa-me, Senhor. Eu não quero perder a Tua presença, eu não quero perder o Senhor, eu não quero perder o Teu Espírito, Senhor. Eu posso perder a paz, eu posso perder o controle, eu posso perder a saúde, eu posso perder meu casamento, eu posso perder a minha empresa, eu posso perder meus investimentos, mas eu não posso Te perder, Senhor, porque Tu és para mim mais precioso do que tudo. Assim seja, Senhor, na vida desta igreja, assim seja, Senhor, na minha vida, eu Te peço, em nome de Jesus, amém.